Espero que todos estejam bem. Sou a professora Marta Patrícia e estarei com vocês na nossa aula de artes de hoje. Vamos ver o que temos hoje na nossa aula? Aula 6. Objetos de conhecimento. A dança e o teatro amazonense. Detalhamento. A dança e o teatro amazonense em ações individuais e coletivas relacionadas com a produção contemporânea, local e global. Vamos lá à nossa aula? Olá! Espero que estejam bem. Vamos então começar a nossa aula nesse espaço maravilhoso. Exatamente. Olha só, essa paz, essa conexão e, claro, valorizando aquilo que a gente tem de riqueza, né? Quando a gente está nesse espaço, é como se a gente estivesse pensando exatamente o quão pequenos somos mediante a esse universo enorme, quanto ainda temos a aprender e como nós somos parte disso tudo. Exatamente olhar com essa perspectiva de que nós somos parte, que não é algo dissociado, o homem e o corpo, ou a questão do universo e o homem. Somos todos um só, uma unidade. Assim, a gente enxerga que parte disso tudo é o quê? Nós mesmos. Então, é perceber que nós somos parte do todo e o todo está em nós. O corpo, ele é similar a um campo de força que ressoa com os processos da vida e que o cercam. Estamos cercados de tudo isso e somos essa energia. Então, o corpo, o homem, são indissociáveis. E assim a gente consegue enxergar essas representações coletivas. Os componentes da carne são misturados ao cosmos, à natureza, aos outros. E assim, vamos olhando que tudo isso, essa conexão que nos completa, que nos preenche, essa totalidade, somos uma unidade. Quando a gente fala dessa conexão, é enxergar a força que existe em tudo isso. Tem também o olhar de que a beleza de compreender o corpo, de entender a arte, é exatamente de nos entendermos. E quando a gente fala de se entender, é também olhar de dentro para fora e o que está fora, essa beleza que está dentro de nós. Porque cada parte disso é o que nos preenche também. Quando a gente fala, por exemplo, dessa conexão e de entender que somos tão pequenos, vamos estar enxergando assim também que existe a questão dessa conexão que ressoa. Vamos nos desenvolvendo, vamos evoluindo e crescendo conforme também as nossas experiências, aquilo que a gente vai se permitindo. Assim, a gente vai enxergar que cada parte desse todo está dentro de nós mesmos. E quando a gente fala desse corpo para entender tudo isso, não é somente na nossa aula. Aqui estamos apenas colocando uma sementinha. Lembra da história do Pequeno Príncipe? Tu és responsável por aquilo que cativas. Exato. Aqui vou tentar cativar um pouquinho vocês com a nossa arte, com o conhecimento, com o corpo e, claro, entendendo a questão da conexão da dança, do nosso teatro amazonense que está dentro de tudo isso. Assim, vejamos o que Le Breton também fala pra gente. Ele diz: o corpo é similar a um campo de força em ressonância com os processos de vida que o cercam. O homem e o corpo são indissociáveis e nas representações coletivas os componentes da carne são misturados ao cosmos, à natureza, aos outros. Então, percebemos que essa força, que essa conexão,
que esse corpo, ele representa tudo o que temos também ao nosso redor. Essa natureza, esse cosmos e, claro, a história que vamos carregando no nosso corpo. Vejamos aqui. Temos também um rascunho, que agora já podemos chamar de obra, né, de Leonardo da Vinci. Na época, não era preparado como um quadro. Aqui é parte do caderno de estudo, que com o tempo, claro, a gente foi trazendo todo o ensinamento. Tanto que essa obra de Leonardo da Vinci, ele foi, muitas das vezes, como um pontapé para estudos para entendermos a questão do corpo, da quinesfera, do espaço em que estamos, da conexão com tudo isso. Percebem que ele traz toda uma explicação a partir do desenho que mostra que nós temos essa harmonia em nós. Aqui, como podemos observar, quando a gente fala do homem vitruviano, que ele está todo simétrico. Então, percebem você, já viu que tem aquela linha alba que te divide? Que mostra que tem o quê? Os lados iguais. E aqui Leonardo da Vinci nos traz esse estudo, a compreensão do corpo. E quando a gente olha para isso, não é só o olhar da arte do corpo, assim, para a nossa perspectiva artística, mas também a compreensão desse corpo dentro da anatomia, da fisiologia, também sendo um estudo, como hoje a gente pode perceber, dentro do estudo da medicina. Por quê? Essa compreensão do corpo, ela nos traz também a compreensão de tudo o que está ao nosso redor. E quando esse corpo adoece, quando esse corpo ele manifesta, né, é porque ele tem aquela linguagem. Então, mesmo que você esteja tentando camuflar, evitando falar, o seu corpo vai lhe entregar. Ele vai trazer em forma de movimento. E esse movimento ele não precisa ser tão expansivo assim. Esse movimento ele pode ser pequeno. Por exemplo, quando a gente entende essa quinesfera, percebem? Olha só, ele está dentro desse círculo. Isso aqui é a tua bolha. É aquilo que você tem de espaço para se movimentar. Isso a gente vai chamar de quinesfera ou sinesfera, que é exatamente esse espaço que onde você está, ele vai com você e você pode se movimentar. Então eu posso ter uma quinesfera pequena, uma quinesfera média ou uma quinesfera grande, onde eu vou utilizar a totalidade desse movimento. E percebem que dentro desse movimento, desse espaço todo, eu posso fazer várias coisas. E tudo isso também vai estar nos mostrando que eu vou estar utilizando o quê? A questão dessa totalidade do meu espaço. E a gente vai vendo que esse corpo, ele é simbólico e cultural. Então, ao longo do tempo, vamos perceber que esse corpo vai contando uma história e trazendo essas manifestações artísticas. Porque tudo isso vai mostrando aquilo que eu vou vivenciando. Dessa forma, vamos ver que estamos também nos conectando e estamos a todo momento refletindo aquilo que é vivenciado no coletivo e isso influencia no individual. E cada vez mais eu percebo que eu posso estar trazendo o quê? Essa conexão com o meu coletivo. E assim eu faço também a minha produção individual. Aqui Le Breton nos traz, no fundamento de qualquer prática social, como mediador privilegiado e pivô da presença humana, o corpo está no cruzamento de todas as instâncias da cultura. O ponto de atribuição por excelência do campo simbólico. E assim, a gente consegue enxergar que um dos principais viés de comunicação são as artes, onde tudo pode se tornar simbólico,
Por quê? Porque o símbolo, ele parte de um signo e assim nos leva a uma interpretação. Dessa forma, qual é a relação com a produção contemporânea? Percebemos que atualmente não somente na arte em geral, mas no nosso cotidiano, estamos conectados com o meio ambiente. Ocorre a influência do interno para o externo e vice-versa. Podemos entender dessa forma que eu influencio o meio e que o meio me influencia. E assim nós vamos construindo juntos uma história que vai ficando aí na nossa cultura. Dessa forma a gente vai chegando nas nossas manifestações artísticas, porque elas nos trazem essa questão da nossa cultura, desse resgate. Olhando para a dança e o teatro amazonense, é possível enxergar nossa história e cultura por meio da arte. Assim, também, olhando que é algo emergente, que é a conscientização ambiental, o cuidado com a natureza, com os rios, animais, nossa fauna e flora que nos alimentam e nos dá vida. Quando falamos desse cenário amazonense, podemos falar, por exemplo, de grupos e companhias que nos representam. Aqui vou trazer só alguns, como por exemplo, os trabalhos do Balé Folclórico do Amazonas, que é o balé que ele vai trazer esse resgate cultural. Quando a gente fala do BFA, o Balé Folclórico do Amazonas, é o corpo de dança que nos representa enquanto resgatando toda essa sabedoria ancestral. Quando a gente fala do corpo de dança do Amazonas, o CDA, já é um corpo de dança que vai trazer também a questão do nosso contexto local, mas tem outros viés, trabalhando assim a arte contemporânea, o balé clássico, a improvisação, entre outras técnicas também. E temos também companhias independentes, que eu coloquei aqui como exemplos, que fica aí para vocês conhecerem um pouquinho depois, que falam também desse nosso contexto regional, que valorizam essa sabedoria ancestral, que vai trazendo com o tempo esse resgate. Em cada espetáculo, esses grupos, essas companhias vão trazendo algo que já ficou esquecido e assim vão conseguindo colocar também a nossa cultura local em evidência, como a companhia de dança Uyara.com, a Contém Dança, e temos outras companhias. Aqui eu trago para vocês verem, ó. Temos aqui o corpo de dança do Amazonas, que é a imagem acima. Essa imagem acima é de um espetáculo recente, que o CDA preparou, que vem trazer esse nosso contexto amazônico. Logo abaixo, nós temos também uma imagem do Balé Folclórico do Amazonas. Lembra que eu falei para vocês de trazer esse resgate ancestral? Percebem aí a presença do pajé. O pajé é aquele que traz ali toda a tradição, tem um peso, um significado muito grande. Quando a gente fala dessa representação do pajé, trazemos esse olhar também dos nossos ancestrais, esse conhecimento que é passado de geração em geração. Aqui também podemos ver que temos o trabalho da Sagração da Primavera, do CDA, do Corpo de Dança do Amazonas. Olha só, aqui você pode ler o QR Code. Quando você apontar o seu celular, você vai conseguir visualizar que nós temos aqui um trecho do espetáculo. E quando a gente fala da Sagração da Primavera, é um resgate, não sendo um trabalho de hoje, já sendo uma obra de reconhecimento e ao mesmo tempo trazendo todo o nosso contexto amazônico. Quando vocês abrirem, vão perceber que traz aí na Sagração da Primavera, ao mesmo tempo, a questão dos nossos rituais, da nossa ancestralidade, temos também a questão do estranhamento musical. Por quê? Aqui vamos ter um olhar para a nossa música,
que parte desses instrumentos criados também. Logo, a gente percebe que são músicas que partem de instrumentos de percussão, que tem um canto junto com o movimento corporal, que tem todo um significado. Quando falamos também dessa construção da dança, lembrando que não é uma representação igual acontece no ritual. Quando tira do contexto local, quando pegamos isso e colocamos para o nosso palco, colocamos para a cena, vamos perceber que ali passa pela concepção do artista, do diretor, do coreógrafo. Então, eu posso pegar o que acontece no meu cotidiano, mas aquilo que acontece, eu não vou colocar tal qual é aquele ritual, porque vai ter o olhar artístico e quando eu levo para a cena, passa por adaptações. Essas adaptações vão ter ali a essência do que realmente tem no ritual, mas vai ter aquele olhar cênico. Então vão ter os desenhos coreográficos, que podem ser diferentes das movimentações e do que é feito no ritual. Vai ter a concepção de figurino, que vai trazer uma reflexão, vai remeter ao que é o original, mas não será ipsilite. Quando a gente fala, por exemplo, da música também, é diferente quando você coloca um coro, quando você coloca os bailarinos para cantar, né, do que realmente os nossos povos indígenas. Então, é uma representação e passa por adaptação. Isso mostra que tudo que está ao nosso redor, tudo que é do nosso cotidiano, eu posso levar para a cena? Pode, claro, porque você vai conseguir trazer esse olhar da adaptação. Porém, quando a gente fala desse conhecimento ancestral, é entender que o que acontece no cotidiano é diferente daquilo que eu levo para a cena, porque ele passa pela adaptação. Isso aqui foi quando a gente falou da dança. Lembra? Vimos aí o CDA, o balé folclórico, mas nós temos o nosso teatro amazonense que também traz esse mesmo olhar, valorizando o nosso regional. Temos, por exemplo, no nosso teatro amazonense, também podemos falar das companhias de teatro que têm uma história já, uma trajetória amazônica, como, por exemplo, o grupo Arranque-Ri, que apresenta um repertório dentro do Teatro do Absurdo. O que seria isso? Seria trazer um teatro em que ele vai trazer o exagero, vai ser algo a mais e vai ter também uma criticidade. E dentro disso, vamos perceber que tem também os artistas locais, contando, valorizando com roteiros amazônicos. Vejam só aqui, se vocês mirarem o celular, vai conseguir ver no QR Code. Temos aqui uns 2 espetáculos, em que dá para a gente conseguir observar os artistas. No primeiro QR Code, você vê o grupo trazendo ali o Varão Egoísta, do espetáculo Cartaz. E do lado você percebe uma imagem da apresentação Sambas de Roda, em que mostra tanto a questão da dança, quanto a questão da interpretação e mais ainda a nossa música. Tirando a concepção de que o teatro ele só tem que estar o quê? Apresentando, trazendo essa interpretação exagerada. Não! No Teatro do Absurdo eu posso trazer um objeto exagerado que vai trazer o significado. E eu faço aquilo muito mais intenso para trazer exatamente aquele choque, te tirando da zona de conforto, fazendo você pensar, ter aquele olhar mais crítico. Então, a Arranque-Ri é um grupo teatral amazônico, trazendo esses artistas locais que também escrevem sobre exatamente essa nossa ancestralidade. E claro, valorizando, trazendo no seu repertório aquilo que é da nossa região. Outro grupo que podemos trazer, que tem desenvolvido os trabalhos dentro dessa vertente amazônica, é o Artefato.
que tem uma via que tem nos representado em vários festivais. O Artefato, ele é a Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas, e aqui a gente vai trazer umas imagens. Conseguem ler aqui pelo QR Code? Olha só, aqui tem a primeira imagem do espetáculo Flecha Borboleta. E quando a gente fala desse espetáculo, ele vem trazer uma densidade histórica muito forte, pois vem trazer a questão realmente regional junto com artistas indígenas. E isso ele foi levando também para os outros espetáculos, como o Sapo Tarobuquê, e tem aí a Estrada. A Estrada é um espetáculo do Artefato que viajou nos representando a nível nacional e internacional. Olha só o peso disso, né? A gente consegue perceber que a nossa arte local, os nossos artistas indígenas já possuem um reconhecimento. E assim a gente consegue observar que não é apenas só porque o artista indígena não está lá naquela localidade, vivendo junto com o seu povo, dentro da sua etnia, que ele deixa de carregar consigo essa ancestralidade ou que ele deixa de ser indígena. Por exemplo, no espetáculo A Estrada, temos aí atrizes indígenas que trazem essa representação e que também vão trazer consigo todo o peso, a valorização, o significado e assim, claro, como a gente havia conversado antes, não é igual ao que acontece dentro dos rituais. Porém, tem adaptação e tem um peso bem maior. O significado de ter ali uma pessoa que viveu e que vive aquilo. A gente percebe que a nossa arte local, e quando a gente fala da nossa arte amazonense, ainda tem muita coisa que não temos valorizado, dado o devido valor. Pois é tão rico quando a gente fala da dança, do teatro, da música, quando a gente fala dessa produção regional, local, amazonense, que nos mostra a questão das riquezas e, ao mesmo tempo, da nossa diversidade, que nos difere e que, claro, traz a nossa singularidade, trazendo a valorização de todo esse conhecimento, de toda essa ancestralidade. E, claro, trazendo a questão cultural, pois tudo isso que a gente está vendo é uma valorização e uma forma de manifestar a nossa cultura. Vejamos aqui, por exemplo, outra também do Artefato, que é a Sinfonia da Floresta. Se você colocar o celular e mirar, vai ver a imagem do espetáculo. E quando a gente fala desses espetáculos que está trazendo esse contexto amazônico, não é só porque está enaltecendo a floresta, ou porque está enaltecendo o indígena, ou porque aparece ali um ritual, que ele é amazônico. Não. Eu tenho algumas características. Claro, tem todo o embasamento, porque quando a gente fala dessas obras, de preparar uma dança, de preparar um teatro, de preparar um espetáculo baseado nessa sabedoria ancestral, tem um estudo por trás. Não se pode simplesmente pegar, achei isso bonito, eu vou colocar. Não, esses artistas, eles possuem todo o embasamento teórico, vão a campo pesquisar, tem todo um preparo. E quando a gente fala desse preparo, é estudar desde a sua concepção. Então, o porquê daquilo, isso significa o quê? Porque quando vai para a cena, tudo tem um significado, tudo tem uma intencionalidade. Não está ali apenas de enfeite. Vai mostrando que tem o quê? Uma relação com aquilo que a gente falou antes. A conexão simbólica, a representatividade. Quando a gente coloca essa questão dessa representatividade, claro, todos esses espetáculos, esses grupos que a gente está vendo aqui, nos representam no momento. Trouxe alguns principais que têm marcado a história, que possuem um repertório e que é possível enxergar em cada apresentação, em cada obra, em cada roteiro,
em cada dança em movimento aquilo que também nos representa. Não só o que nos representa enquanto amazonenses, mas também representa a questão cultural e, claro, traz também essa sabedoria que hoje artistas buscam resgatar por estar sendo esquecido. E vamos chegando aqui a um espaço maravilhoso. Olha só, aqui junto ao Teatro Amazonas. Sim, estamos falando de teatro, mas o teatro ele não precisa acontecer só nos palcos. O teatro ele acontece na rua, o teatro acontece aí com você, o teatro acontece dentro das aldeias. Por quê? O teatro é essa representação, essa manifestação. Lembra daquilo que a gente falou, dessa conexão do corpo que precisa expressar? Se você não consegue verbalizar, o seu corpo vai trazer de alguma forma. Ele vai botar para fora, mostrar, externalizar, quase que gritar, seja por um movimento, seja por um olhar, seja por algo que você talvez nem pense em fazer, até mesmo gritar ou adoecer. Então, quando falamos das nossas riquezas amazonenses, quando falamos da nossa arte, claro que não podemos deixar de reconhecer o nosso teatro principal, o nosso teatro amazônico. Só que aqui, lembrando que não é olhar para o teatro como um monumento, não estamos trazendo ele como um patrimônio. Estamos trazendo aqui apenas esse olhar cultural, artístico, de valorizar as nossas riquezas, o que nós já temos de arte local. Então aqui apresentamos apenas um pequeno recorte e mencionamos alguns grupos artísticos, mas já fica clara a riqueza de produção existente no nosso cenário amazônico. Então, quando falamos da nossa arte amazonense, temos muito. Hoje foi a arte da dança, a arte do teatro, mas temos as nossas outras artes, como a música, o cinema amazonense. Hoje tem crescido muito a questão desse olhar para a nossa arte, principalmente a nível internacional. Então, precisamos valorizar tudo isso também aqui, local, trazendo esse olhar e valorizando toda uma sabedoria que nós podemos sim resgatar, que a arte está aí gritando, mostrando pra gente. Temos artistas que fazem pesquisa e que nos mostram que tudo isso é apenas uma parte da imensidão que ainda temos a conhecer. Lembra do quão pequenos somos diante dessa infinidade de saberes e do universo, porque estamos todos conectados. Assim, esse corpo, ele é toda uma produção artística e ele é a sua própria cultura. Ele traz a representação histórica. Seja você aquele que aceita ou não, você está trazendo consigo toda uma ancestralidade. Você traz consigo todo um saber. E basta apenas reconhecer, começar a valorizar. E aos poucos ir conhecendo que cada local tem a sua cultura, tem a sua arte, tem o seu saber. Mas primeiro precisamos fazer o quê? Conhecer a nossa, onde moramos, onde vivemos e, claro, aquilo que nos formou. Assim, ficamos com a nossa arte amazonense, com dança, teatro e conhecendo um pouco de como isso expressa nos palcos e pode expressar também no seu corpo.